Hoje eu queria encerrar essa série falando então um pouco sobre o presente do Natal e a família cristã. Então eu queria juntar esses dois temas para falar um pouco, concluir esse assunto sobre família, falando juntamente sobre o presente do Natal, que é Jesus Cristo. Então, para nós falarmos sobre isso, eu te convido a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Estaremos lendo do verso 1 até o verso 12. Mateus, capítulo 2, verso 1 até o verso 12. A palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eu lembro que durante a minha infância nós morávamos no Rio Grande do Sul, eu e minha família, e bem na frente da casa que nós morávamos tinha uma grande empresa, na verdade uma das maiores empresas de laticínios, cereais do Rio Grande do Sul, chamada Fritz e Frida. Nessa empresa, na área dos fundos, que ficava bem próxima da nossa casa ficava de frente para essa área dos fundos da empresa, tinha uma caixa de água gigantesca, fornecia água para toda a empresa, todos os funcionários, era uma empresa muito grande. E eu lembro que sempre na época do Natal, nessa época do ano mais ou menos, eles colocavam luzes, desde lá de cima da caixa de água até baixo. E elas se acendiam lá por volta das 7h30 da noite. E claro, eu e meu irmão, quando nós voltávamos, esse é o horário que a gente estava jogando bola na rua, geralmente com os meninos, nós voltávamos e ficávamos esperando ver se a gente conseguia estar olhando para a caixa justamente no momento que acendessem as luzes. E quando acontecia, sempre era um momento de alegria, de felicidade. Eu lembro um dia que nós estávamos lá uma noite e as luzes acenderam e nós ficamos olhando, contemplando as luzes, e daqui a pouco passou uma estrela cadente. Já viram uma estrela cadente? Qual que é a lenda que tem sobre as estrelas cadentes? Se você vê uma estrela cadente, o que você precisa fazer? Pedido. Eu sabia que era 3. Né? Eu já fiz 3 pedidos, uma bicicleta e mais algumas coisas, para ver se vinha. Né? Se não veio no primeiro, talvez o segundo venha. E, ok, os presentes não vieram, mas depois, quando eu cresci, continuei estudando, eu descobri que, na verdade, não existem estrelas cadentes. As estrelas não se movem. Na verdade, elas precisam de anos e anos para que elas
para que nós consigamos perceber o movimento de uma estrela. O que acontece no que nós conhecemos como estrelas cadentes são meteoros que entram na nossa atmosfera e eles chocam, e eles pegam fogo, e até o momento quando eles explodem, eles parecem uma estrela caindo. Mas o texto que nós acabamos de ler, ele nos fala que literalmente uma estrela se moveu. Ele nos fala que literalmente Deus fez este milagre para despertar o coração desses magos. Uma estrela se moveu. Um evento sobrenatural. Um evento que não é possível nós contemplarmos os nossos olhos, mas o texto está nos mostrando que ele aconteceu. Então olhe comigo como esse texto começa nos mostrando para nós começarmos a entendermos este assunto, o presente do Natal e a família cristã. O verso 1 nos diz que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Existem algumas informações importantes que nós precisamos entender neste verso para nós compreendermos essa história. Herodes, ele não era um judeu, e Herodes não era uma pessoa só. Se você ler nos evangelhos, você vai ver que existe esse Herodes que aparece aqui no início dos evangelhos, existe um Herodes que aparece lá no livro de Atos. Herodes era uma dinastia, como os sobrenomes da família. Família Moreira, família Pereira e assim por diante. Nós temos nomes que distinguem várias pessoas. Herodes era uma dinastia. Existiam vários reis, vários homens que possuíam esse título de Herodes, mas eram diferentes pessoas. E esse Herodes específico, ele não era um judeu. Existiam alguns Herodes que eram judeus, mas esse não era judeu, mas ele governava os judeus. Você precisa lembrar que na época em que a Bíblia foi escrita, na época em que Jesus nasceu, Israel estava sob o comando do Império Romano. Por isso, os romanos colocaram este Herodes para comandar algumas regiões de Israel. E esse Herodes fazia parte. Nós temos ao todo na Bíblia seis Herodes. A segunda informação que esse verso 1 está nos mostrando é que alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Quantos magos eram? Não. Onde está escrito que eram 3 magos? Então, essa é uma pegadinha que nós caímos porque nós estamos acostumados a ver os presépios da Igreja Católica, né? Então, a Bíblia não fala que eram os 3 magos, ela nos diz que eram uns magos do Oriente a Jerusalém. Nós tendemos a associar a 3 magos por causa dos 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Então, nós tendemos a associar a 3 pessoas. Mas poderiam ser 10, poderiam ser 15, provavelmente eram mais de 3. Esses magos não costumavam andar num grupo tão pequeno de pessoas. E a terceira informação que esse verso nos traz, nós precisamos refletir sobre, é quem eram estes magos então? Quem eram essas pessoas que aparecem aqui logo no início da história de Jesus? Bom, nós sabemos pelo menos 3 informações importantes sobre esses magos. Primeiro, eles eram pessoas bem de vida. Eles eram pessoas pelos presentes que eles deram. Ouro, incenso e mirra. Mais para frente nós vamos ver o que significavam esses presentes. Mas até hoje, uma pessoa que tem ouro, literalmente ouro, é uma pessoa bem de vida, certo? Você não encontra ouro em qualquer lugar e você não compra ouro também facilmente. Então, eram pessoas bem de vida. Segundo, eram pessoas inteligentes. Eles eram chamados astrólogos. Eles liam as estrelas, eles tentavam dar direcionamento para a vida das pessoas a partir daquilo que eles conseguiam ver nas estrelas. E a terceira informação que nós temos é que esses magos, como no livro de Isaías nós vemos, eles eram iraquianos, eles eram da região da Babilônia, onde hoje fica o Iraque. Então eram povos pagões, eram povos que não professavam Cristo, não professavam Deus, mas Deus está fazendo algo muito interessante aqui, porque Deus está usando estes homens, que não sabiam muito sobre Deus, que também não professavam Deus, não faziam parte do povo de Israel, mas Ele está usando essas entrelinhas para chegar até o Salvador, até Jesus Cristo. Olhe comigo que o verso 2 continua nos mostrando. E perguntavam:
onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olha só que interessante. O Antigo Testamento, ele ridiculiza os apóstolos, né? Ridiculariza os apóstolos, os astrólogos. Mas o que esse texto está nos mostrando é que esses astrólogos, Deus está usando exatamente esses astrólogos para chegar até Jesus. Olha o paradoxo que Deus está usando aqui. Herodes e os escribas e os sacerdotes que estão ali junto com Herodes, são pessoas que tinham acesso à palavra de Deus, são pessoas que liam a palavra de Deus, são pessoas religiosas. Mas eles não estavam por dentro de nenhuma dessas informações. Mas esses astrólogos, esses magos que não professavam, Deus está usando eles, e Deus está mostrando para eles que Jesus tinha nascido. Isso não é interessante? Deus está usando os de fora para professar Jesus Cristo. Eu quero que nós leiamos um texto no Antigo Testamento, deixa marcado aí Mateus, a gente vai voltar, mas só vamos para o texto no livro de Jeremias, onde nós vemos Deus claramente proibindo a astrologia. Jeremias, capítulo 10. Do verso 1 até o verso 7. Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, do verso 1 até o verso 7. A palavra de Deus diz assim: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso é a ti devido. Porquanto entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Então olha só, aqui o profeta Jeremias está exortando o povo de Israel a não seguirem o caminho dos gentios, a não aprenderem com eles, porque todos os costumes deles são vaidade, ou seja, são vapor, são insignificantes. E ele começa a falar aqui sobre estátuas e, com certeza, junto com isso, ele está condenando toda a prática idólatra, como ler estrelas, como ler o destino, como fazer qualquer uma dessas coisas que tenta buscar um sentido para a vida. Isso é muito interessante, né? Deus criou nós como seres que precisam de propósito. Nós somos seres que precisamos de um direcionamento, que precisamos saber ou buscar entender para onde nós estamos indo e o que nós estamos fazendo aqui. Deus colocou isso, Deus nos chama aqui nesse texto a buscar esse propósito nele, a buscar esse propósito no seu Filho, e não em outras filosofias e vãs filosofias. E toda pessoa, ela vai buscar um propósito de vida em algum lugar. Se uma pessoa não vem buscar esse propósito na palavra de Deus, na igreja, ela vai buscar em outro lugar. Eu estava olhando esses dias, acompanhando algumas entrevistas do pessoal de Hollywood, por exemplo, que são muito bons, muito profissionais na área artística, no que produzem, várias coisas, mas claramente eles não têm os valores cristãos. Então, onde eles buscam, quando eles querem falar sobre personalidade, sobre coisas, eles vão falar sobre os signos. Qual é o teu signo? Sou leão, sou peixe, sou não sei o quê. Por que eles acompanham essas coisas? Que é um sentido de astrologia. Porque eles têm essa necessidade inerente que todo ser humano tem
de buscar um sentido, de buscar um propósito. E nós somos chamados como pessoas a buscar esse propósito em Deus, buscar esse propósito na sua palavra, e buscar esse propósito no seu Filho, Jesus Cristo. O fato é que o que Mateus está mostrando aqui, ele não está condenando nem santificando essa prática astróloga. Em vez disso, ele está constatando aqui o anseio dos magos em adorar a Deus, a despeito do conhecimento que eles tinham, com a apatia dos líderes religiosos. Então, Mateus está brincando com isso. Os magos, eles simplesmente estavam seguindo o sinal das estrelas, eles não sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, mas ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos os sacerdotes, os escribas, que tinham todo o conhecimento da palavra de Deus, mas não se aprofundavam, nem sabiam que o Messias estava chegando. Então, isso, sem sombra de dúvida, serve de alerta para nós, porque nós estamos no lado das pessoas que têm a palavra de Deus. Nós estamos no lado dos sacerdotes e dos escribas. Nós somos essas pessoas que temos acesso à palavra de Deus. Mas talvez eu e você, se estivéssemos vivendo nesse tempo, seríamos como os sacerdotes e os escribas, que têm acesso à palavra de Deus, mas não sabem realmente nada do que ela está falando. Mas que realmente não nos importamos em conhecer o que ela realmente está dizendo. De que não levamos a sério a nossa vida com Deus, ou de entender o que Deus quer para nossas vidas. Então, se isso foi uma coisa que você não se preocupou muito ao longo desse ano, é uma coisa que você precisa começar a pensar sobre o teu ano que vem. A tua vida com Deus, entender realmente o propósito do porquê nós estamos aqui. Entender realmente o que Deus quer falar conosco constantemente, diariamente, através da sua palavra. Veja que o verso 3 continua nos mostrando que essa fala dos magos, ela causou um impacto, principalmente na vida do rei Herodes. Verso 3 nos diz: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes, escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Isso não é curioso? Chegam os magos lá e diz: olha, nós vimos uma estrela do Oriente, e essa está apontando para o rei dos judeus. Eles não faziam a mínima ideia se era Jesus e tal, eles estavam seguindo a estrela. E aí, quando chega essa notícia ao rei Herodes, ele se apavora. Quem era o rei dos judeus? Ele era o rei dos judeus. E agora ele ouve essa notícia, e toda Jerusalém também se apavora. Está nascendo um sucessor, o que nós vamos fazer com isso? E diante dessa notícia, Herodes trata de chamar esses dois grupos, os sacerdotes e os escribas. Os sacerdotes eram pessoas, eram uma espécie de pastores que eles tinham na época, eram homens estudados, homens preparados para conduzir o povo diante de Deus, através dos sacrifícios, através dos cultos diários que tinha 2 cultos no templo, um pela manhã, um à tarde, e os sacerdotes eram os responsáveis por conduzir este culto, e os escribas eram as pessoas responsáveis por escrever as escrituras, por traduzir as escrituras e por ler as escrituras nas sinagogas. Ou seja, eram pessoas bastante instruídas. E Herodes convoca imediatamente esses homens e indaga onde o Cristo vai nascer. Olha só, os magos só falaram que eles estavam indo atrás do rei dos judeus. Mas Herodes sabia que era Cristo. E ele indaga justamente já sobre isso. Onde o Cristo deve nascer? Onde o Cristo deve nascer? E olha a resposta dos sacerdotes e escribas do verso 5 e do verso 6. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Belém era uma cidade pequena, como nós vimos na história de Ruth. Era uma cidade pequena, uma cidade insignificante, eu diria, em termos de, como toda cidade pequena é, em termos de imposto, em termos de políticos, mas era uma cidade muito importante, onde desde o Antigo Testamento estava sendo profetizado que de lá viria o Redentor. E Belém, ela tem uma relação direta com Davi.
Porque como nós vimos lá na história de Ruth, lá no livro de Ruth, foi na volta da família de Ruth para Belém que eles tiveram um filho, Obed, e Obed foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, que deu a linhagem, a descendência até Jesus. Então essa pequena cidade era a cidade onde nasceria o próprio Deus. Então percebam, Deus gosta de fazer paradoxos. Deus gosta de fazer paradoxos. Paradoxos são coisas que parecem contraditórias, mas não são. Como, por exemplo, o que você poderia esperar de Jesus, o Filho de Deus? Onde você poderia esperar que ele nascesse? Na casa de Herodes. Onde você poderia esperar que um rei viria? Num templo, num lugar majestoso, num lugar onde tem pompa. Mas não, ele vai numa pequena cidade, num paradoxo. Deus está fazendo isso, e Deus faz isso a todo momento na nossa própria história, na nossa própria vida. Nem tudo que aparenta ser grande, que aparenta em números, significa que realmente é grande. Nem tudo que aparenta ser belo, realmente é belo. E nós precisamos entender esses paradoxos que acontecem na nossa vida frequentemente, como está acontecendo aqui na própria história de Jesus. E quando Herodes entende isso, entende que os magos, a profecia que havia no Antigo Testamento, ele traça um plano. Ele traça um plano para impedir com que o nascimento de Jesus acontecesse. O que está acontecendo aqui nos bastidores? Você lembra lá no começo, lá em Gênesis capítulo 3, quando acontece a queda da humanidade, e Deus dá uma sentença para o homem, para a mulher e para a serpente. Deus diz que do filho da mulher, nasceria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, ele colocaria inimizade, e a serpente feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. É essa briga travada, essa batalha espiritual travada desde Gênesis que está acontecendo aqui. Satanás está induzindo Herodes aqui para traçar um plano para impedir que o filho da mulher nascesse, para impedir que o plano redentivo de Deus realmente acontecesse. Olha só o que Herodes traça no verso 7 e 8. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. A fala dele é uma fala bastante cínica, é uma fala bastante falsa, se assim podemos chamar. Eu quero também ir adorá-lo. Se vocês encontrarem onde estão, me avisem. Eu também quero ir. Mas quem conhecia esse Herodes sabia que ele não era flor que se cheirasse, se podemos usar este ditado. Olha só as informações que nós temos sobre este Herodes. Ele era filho do Idumeu Antíporo, ele era um homem rico, dotado politicamente, muito leal, excelente administrador, e astuto o bastante para permanecer nas boas graças de sucessivos imperadores romanos. O que significa? Herodes, ele governava uma parte do Império Romano. Então, ele precisava ser um bom articulador político. É a mesma coisa que você ser um governador de um estado ou prefeito de uma cidade importante, como, por exemplo, ser prefeito de São Paulo. Realmente, se você for prefeito de São Paulo, você precisa ter uma boa articulação política para falar não só com o governador de São Paulo, mas com a presidência, porque é uma cidade rica, uma cidade que gera números. Da mesma forma, Herodes, ele era um homem que gerenciava uma província importante do Império Romano, e por isso ele era um bom articulador político. Tão bom a ponto de permanecer no poder, mesmo trocando os imperadores. Olha só, ele criou um programa de auxílio contra a fome soberbo, e seus projetos de construção, como por exemplo, o novo templo de Jerusalém, que foi construído 20 anos antes de Cristo, eram projetos, eram trabalhos que Herodes fez, que eram admirados até mesmo por seus inimigos.
Mas Herodes era um homem que amava o poder. Que amava ser representado. Então, ele impôs impostos incrivelmente pesados ao povo e se ressentia grandemente dos judeus que consideravam ele um usurpador. Então, ele tinha essa certa amargura contra os judeus, porque os judeus consideravam ele usurpador. Ele fez algumas obras, como, por exemplo, reconstruir o templo, numa tentativa de realmente ganhar o povo judeu novamente, mas isso não aconteceu. Nos últimos anos de sua vida, ele sofreu de uma doença que aumentou a sua paranoia, tornando ele um homem irado, tendo constantes acessos de raiva e de ciúmes. Esse Herodes, ele matou associados próximos e assassinou a sua própria esposa, chamada Mariana, que era descendente judia dos Macabeus. Macabeus era um povo judeu. E matou também pelo menos 2 de seus filhos. Então o que você acha que um homem que estava vivendo essa espécie de paranoia, de raiva, quando ele diz assim, quando vocês encontrarem esse rei, me avisem, eu quero ir adorá-lo. O que vocês acham que realmente ele estava traçando no seu coração? Um homem que matou a sua própria esposa e pelo menos 2 filhos. É claro que os magos nem sabiam disso. Eles não viviam em Israel, eles não viviam naquela região, eles eram da Babilônia. Eles viram a estrela, eles estavam seguindo. Mas providencialmente Deus guia eles a ponto, e como nós veremos mais para frente, para livrá-lo das mãos deste homem. Olha só como a história continua nos mostrando no verso 9 e verso 10. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. O resultado de quando eles vêm até onde que a estrela tinha parado em uma determinada localização, é um resultado de alegria. Eles se alegram com extremo júbilo. E o que eles fazem? O verso 11 nos mostra, e entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Olha que interessante o que essa passagem, o que esse episódio está nos mostrando. Quando os magos eles chegam na casa, eles veem Maria e veem o menino. É isso que Mateus está ressaltando aqui. No verso 11 nos diz que entrando na casa eles viram o menino com Maria sua mãe. Mateus trata de escrever isso. Eles viram o menino com Maria, sua mãe. E eles se prostraram e adoraram quem? Prostraram-se e o adoraram. Eles adoraram quem? Jesus. Eles adoraram quem? O menino, o Messias. Eles não adoraram Maria. Eles não adoraram Maria. Os magos entenderam isso, que o menino era maior que a sua mãe. Que o bebê, por mais que fosse um bebê, sendo um bebê, chorando, fazendo coisas de bebê, ele era maior que sua mãe. E eles adoram o menino. E diante disso, eles trazem 3 presentes. 3 presentes que se você ganhasse agora na festa de Natal não seria ruim, né? Ouro, incenso e mirra. Eles ganham esses 3 presentes. O que esses 3 presentes significam? Por que eles deram esses 3 presentes? Quem é que vai num chá de bebê e dá ouro para uma criança? E dá incenso e dá mirra para uma criança, certo? São presentes curiosos. Por que você levaria esses 3 presentes num chá de bebê? Não, provavelmente você não levaria. Mas olha que interessante o significado que esses presentes podem nos dar. O primeiro, ouro, eles sugerem realeza.
O ouro sempre, desde o Antigo Testamento, esteve atrelado aos grandes reis de Israel. Salomão comia em pratos de ouro, revestiu sua casa de ouro, e ouro sempre está atrelado a coisas grandes. Quando você ganha uma medalha numa Olimpíada, você tem um excelente desempenho, você ganha uma medalha de quê? Medalha de ouro. Então, os novos céus e nova terra são descritos com ruas de ouros, porque elas são belíssimas, porque elas são iluminadas e coisas nesse sentido. Tudo isso nos demonstra a grandeza do ouro. Então, eles entregam isso, certamente induzidos pelo Espírito Santo, pela grandeza do menino, pela grandeza daquele menino que estava lá, que era Jesus Cristo. O segundo presente também é curioso. Diz que eles nos trazem incenso. Incenso é algo que sempre foi atrelado à divindade. Incenso era algo que sempre foi usado nos rituais divinos. E até hoje, se você ir em centros budistas, hinduístas e coisas assim, você vai ver, tem incenso nos templos, tem algumas coisas assim, uns cheirinhos, aromas, algumas coisas nesse sentido. Então, incenso é atrelado à divindade, nos sugerindo a ideia de que esse menino, além de ser rei, pelo presente do ouro que ele estava recebendo, além de ser rei, ele também era o próprio Deus. Ele também era o próprio Deus. Isso é muito importante. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Jesus Cristo não é o primeiro criado. Jesus Cristo não é apenas o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Isso é muito importante porque nós temos religiões presentes na nossa era que negam a divindade de Jesus, que querem nos fazer acreditar que Jesus não é o próprio Deus, que Jesus não é esse milagre. Mas se Jesus não é o próprio Deus, como ele poderia redimir os nossos pecados? Porque se ele fosse apenas um homem, ou um homem especial, todo homem é pecador, todo homem é falho. Jesus precisava ser o próprio Deus para cumprir a parte de Deus e cumprir a parte do homem nessa aliança quebrada lá no Éden. Jesus é o próprio Deus. E o que significa mirra? Por que esses homens trouxeram mirra? Isso é interessante, porque mirra é um aroma, é algo que, se você lembrar, por exemplo, de Marcos 16 ou Mateus 28, são as passagens onde nós vemos as mulheres, logo após a ressurreição de Jesus, levando aromas, levando mirra. Então olha que interessante, parece nos mostrar que desde o nascimento, Deus, conduzindo estes homens, já estava preparando esse bebê para a missão mais importante da qual ele viera na terra, que era morrer pelos seus, que era padecer numa cruz. E por isso, provavelmente aqui nós temos mirra sendo atrelado à paixão de Cristo, sendo atrelado ao funeral de Cristo, sendo atrelado à sua morte, sendo atrelado à sua obra que ele faz por todos nós na cruz. E claro, esses três presentes, eles foram presentes caros, eles foram presentes nada incomuns, e talvez foram esses próprios presentes que financiaram a viagem dessa família depois para o Egito. Se você continuar lendo, se você ler desde o começo, você vai ver que José e Maria não eram uma família rica, não era uma família abastada financeiramente. E quando eles descobrem que Herodes está querendo matar as crianças, eles fogem para o Egito. E toda viagem precisa de dinheiro. Como eles tinham esse dinheiro? Se eles tiveram que chegar em Belém e ir para uma hospedagem para ter o trabalho de parto? Bom, provavelmente com esses presentes. Talvez esses próprios presentes financiaram a viagem, a fuga deles para o Egito. E veja que agora, após entregar esses presentes a Jesus, os magos são advertidos pelo próprio Deus dos planos de Herodes. Olha comigo no verso 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra.
Deus avisa eles providencialmente para que agora eles não voltem, para que Herodes não cumpra com seus planos matando Jesus, e eles voltam para a sua terra por outros caminhos. Então, irmãos, quais lições, as principais lições que nós podemos aprender com este texto? Bom, a primeira delas é: nada pode parar os planos de Deus na história. Nada, absolutamente nada pode parar os planos de Deus na história. Se for necessário mover uma estrela, como ele fez, como esse texto nos mostra, Deus irá mover. Para cumprir com os seus planos, Deus pode mover uma estrela. Deus vai usar magos que nem sabiam sobre Jesus, sobre as profecias do Antigo Testamento, mas Deus vai cumprir com os seus planos, Deus vai cumprir com os seus projetos, independentemente das ações dos seres humanos, independente das minhas e das tuas reclamações, independentemente dos meus e dos teus projetos. Eu e você podemos fazer planos, eu e você podemos fazer um planejamento, mas a resposta certa vem do Senhor. E Deus vai cumprir com os seus planos, independente de nós, independente se você goste, se você não goste, independente se você está alegre ou se você está triste, Deus irá cumprir com os seus planos. A segunda lição que nós podemos aprender deste texto é: a motivação desses homens, desses magos, era ver esse bebê, adorá-lo e presenteá-lo. Eles queriam fazer essas coisas, eles queriam ver com seus próprios olhos, eles queriam adorá-lo e eles queriam oferecer presentes a este rei. Então, a pergunta que eu faço para você é: quais são as tuas motivações para este Natal? Nós estamos chegando no Natal. Todo ano nós temos essa data onde nós podemos celebrar, na maioria das vezes com as nossas famílias, com as pessoas com que nós amamos, com as pessoas que fazem parte do nosso círculo de relacionamento próximo. Mas quais são as tuas motivações para esse Natal? Quais são as tuas motivações quando você se encontra para uma festa? Porque a motivação de um cristão deveria ser relembrar Jesus Cristo. Deveria ser relembrar esse nascimento tão grandioso do Salvador da humanidade. Deveria ser nós celebrarmos o nosso Salvador. Então reflita sobre isso. O que está pulsando no teu coração para esse Natal? Talvez você esteja super animado para ganhar o presente do amigo secreto, ou o chocolatinho que às vezes ganha, né, crianças? E isso é bom. Tudo isso é dádivas e presente do Senhor. Mas lembra que tudo isso, todos os presentes, todas as datas comemorativas, todas as coisas que nós temos, elas só nos falam sobre alguém muito maior. Elas nos falam sobre alguém muito mais grande que tudo isso, que é o Senhor Jesus Cristo. E a terceira lição que nós podemos aprender com este texto é sobre a dádiva de dar presentes. Então eu tenho falado um pouco isso ao longo, principalmente nos domingos de manhã, mas essa é uma questão importante para nós lembrarmos. Você tem dificuldade de dar presentes? Você tem dificuldade de participar de amigo secreto? Que chato, tem que escolher presente, né? Você tem dificuldade de dar presentes, de abrir mão financeiramente de algo em prol de outra pessoa? O Natal é uma oportunidade de espontaneamente darmos presentes como um símbolo do maior presente que nós recebemos de Deus, seu Filho. O Natal é uma oportunidade de espontaneamente nós darmos presentes como um símbolo do maior presente que nós recebemos de Deus, seu Filho. Então pense nisso. Se você tem a oportunidade de participar do amigo secreto esse fim do ano, com a tua família, com as pessoas que amam, compre presentes alegremente. Invista nisso, sabendo que Deus te deu um presente muito maior, que é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E não só dê, mas fale isso para os teus filhos. Ensine
ensine isso para as crianças, para os adolescentes, desde pequeno. Mostre para eles, olha, nós estamos entregando presentes, porque nós recebemos um presente muito maior, que é Jesus Cristo. E isso nos motiva a nós termos esse espírito gratuito de entrega. Se a lista do amigo secreto está para você dar presente de R$50, compra um de 100. Compra um de 100. Entregue gratuitamente. Por quê? Porque Deus nos deu muito mais ao longo deste ano. Nós temos infinitas outras razões para celebrarmos, para nos alegrarmos. E R$50 não vai fazer diferença diante de tantas bênçãos que o Senhor nos deu. Então pense sobre isso. Celebre essa data com alegria. Celebre essa data com as pessoas que você ama. Se esse ano foi um ano difícil, talvez os teus relacionamentos, talvez família sempre dá problema. Não existe família perfeita, né? Só a minha, que não é também, é claro. Então, entenda que essa é uma época do ano tão abençoada que o Senhor nos deu, que colocou o Natal próximo do Ano Novo, que é um momento de nós celebrarmos Jesus Cristo, de nós celebrarmos o nascimento de Cristo, de nós renovarmos a nossa esperança, já entrando num novo ano, num próspero ano novo, como as pessoas costumam falar, de um ano novo abençoado. Então, comece reatando os teus relacionamentos, comece perdoando no Natal, como dádiva daquilo que Deus deu para você. Inicie 2025 com o coração leve, com o coração transparente, entregando a outras pessoas aquilo que você já recebeu em abundância, que é Jesus Cristo, seu próprio Filho. Eu estava viajando, estava de férias e aí eu, na horário do jantar, tinha uma galera do Sul. E aí a gente acabou jantando todas as noites. E relacionamento sempre é aquilo, você vai conversando, conhecendo a galera, e daqui a pouco Deus é um Deus que nos perdoa instantaneamente. Essa lição que Ele nos ensina na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, ore para que o Senhor te conceda esse mesmo coração. Que no Natal você consiga perdoar as pessoas ao teu redor, que você consiga seguir em frente, que você consiga oferecer o mesmo presente que Deus está oferecendo para nós no Natal, que é o seu próprio Filho. Que essa dádiva gratuita que Ele nos ofereceu, nós consigamos oferecê-la gratuitamente às pessoas que estão ao nosso redor. Tá, mas o que eu recebo em troca? A pessoa fez tanto para mim, me machucou, me magoou, falou isso, postou aquilo, Você recebe o perdão de Deus. Isso não é muito? Deus, Ele te perdoa todos os dias. Por que você não perdoaria gratuitamente também as pessoas ao teu redor? Então reflita sobre isso. Reflita sobre isso. E eu quero concluir lendo um poema que eu escrevi e que amanhã eu até pedi para a Flávia postar no nosso Insta, mas que fala um pouco sobre esse paradoxo do Natal, sobre esse paradoxo da encarnação do Deus. Acho que não está funcionando, né? Desse paradoxo que nós temos do Deus encarnado, do Filho de Deus, e Deus sendo Deus e Deus sendo homem, Deus sendo 100% Deus e Deus sendo 100% homem. Eu vou lê-lo aqui, depois eu falo um pouco sobre ele. O infinito se tornou finito, o imutável se tornou mutável, o onisciente aprendeu, o eterno
nasceu. O dono de tudo se tornou mandável. O impossível aconteceu. O invisível apareceu. O Criador foi gerado. Em uma família foi criado. Chorou, sorriu, brincou. O Salvador do mundo, Cristo Redentor. Então reflita sobre isso. Infinito se tornou finito. Deus infinito se limitou a um corpo humano. Deus que não muda, passou a mudar. Passar todas as fases de crescimento que as crianças passam. Onisciente, Deus que sabe de todas as coisas, se encarnou e teve que aprender. Aprender a falar, aprender hebraico, aprender a caminhar. E na escola, como qualquer criança, onisciente aprendeu. O eterno, Deus que não tem princípio nem fim, teve que nascer. Teve que vir numa era da história. O dono de tudo, Deus que tem todas as riquezas, todos os templos, todas as coisas, se tornou mandável. José repreendia ele, Maria repreendia ele, os professores repreendiam ele, ele se tornou mandável. O impossível aconteceu, o invisível apareceu. O Deus que nós não conseguimos tocar, que nós não conseguimos apalpar, ele apareceu em forma humana, ele apareceu como um ser humano. O Criador, que criou todas as coisas, foi gerado. Foi gerado em uma mulher. Em uma família ele foi criado, como todos nós fomos. Chorou, como eu e você choramos. Sorriu, como eu e você sorrimos. E brincou, como nós e como nossas crianças brincam. O Salvador do mundo, Cristo Redentor. E louvado seja Deus por essa dádiva, por esse presente do Natal. Então que você possa celebrar esse presente do Natal juntamente com a tua família esse ano. E que Jesus realmente seja o centro da tua família, o centro nos nossos corações. Vamos orar? Deus, nós somos